O objetivo aí da maior parte dos autores, pesquisadores, dos livros, das palestras, dos seminários que a gente vai assistir é entender as mudanças que a gente está passando no novo século. Então existe aí uma série de diagnósticos. Qual é o melhor diagnóstico para a gente entender o novo século? Aí fala-se da sociedade da informação, sociedade do conhecimento, revolução industrial, sociedade 5.0, e todo mundo vai desenvolvendo uma teoria sobre o assunto. Então existe aí uma espécie de competição, né, para quem consegue entender melhor o que está acontecendo. A gente aqui vem desenvolvendo há 2 décadas, né, trabalhando nessa tentativa de entender, explicar e ajudar as pessoas a lidar melhor com esse mundo digital. Então, o que a gente pode diagnosticar? O nosso querido titio Thomas Kuhn diz que a maneira que o ser humano pensa a sociedade é através de mudanças nas ciências em que você tem um determinado momento que está todo mundo confortável, e aí você tem a ciência normal, e de repente surge a possibilidade de uma ciência, um momento extraordinário, em que há uma anomalia. E aí aqui nesse artigo eu já começo a trabalhar em relação a essa anomalia, melhorando, aperfeiçoando um pouco a visão do Thomas Kuhn, dizendo que nós temos 2 tipos de anomalia. Uma anomalia exógena e uma anomalia endógena. A anomalia endógena, vamos trabalhar primeiro, por exemplo, Charles Darwin. No momento que ele quebra a ideia de Adão e Eva, e ele diz que o ser humano é um descendente dos macacos e que a gente, como as outras espécies, se adapta ao tempo, né? E não tem nada dessa história de que a gente foi criado a partir de Adão e Eva. Era a passagem de um pensamento mítico, né, para um pensamento mais lógico. E a partir dali, então, você teve uma anomalia endógena. Um pesquisador, um autor, começou a questionar a maneira que a gente pensava a história. Mesma coisa do Einstein quando ele começou a trazer todas as novidades na área da física, né? Então também foi uma anomalia endógena, porque alguém de dentro disse, não é bem assim que a coisa acontece. E a partir daí, então, as pessoas liam o autor e a partir dali a gente começava a entender melhor o que estava acontecendo. O caso da revolução midiática é uma anomalia exógena, porque não existe um autor que disse, olha, o ser humano não é nada disso que a gente está pensando, existem revoluções midiáticas civilizacionais. O Marshall McLuhan que diz isso, que começou a dizer isso em 1950, 60, e toda a escola de Toronto, ela não é hoje lida, né? Ela não está hoje no mercado, ela não está sendo analisada no mercado. Então não foi assim, poxa, o McLuhan disse isso, poxa, vamos mudar a forma de pensar a sociedade. Não. O que aconteceu? Ele disse lá atrás, na verdade ele propôs uma quebra de anomalia endógena, só que ele não fez sucesso. E aí, de repente, o que ele disse lá atrás aconteceu. Né? Um fenômeno que ele disse, quando muda a mídia, muda a sociedade. Ele disse isso em 1960, 70. Depois o Pierre Levy, que é um seguidor do McLuhan, veio e disse, não, no momento que você muda a mídia, você muda a civilização. Ele sofistica a visão do McLuhan. Então, quando o Pierre Levy diz isso, ele está quebrando, galera, um pilar das ciências sociais. Se você pegar lá os marxistas, né, todo o pensamento de Marx sobre a sociedade, qual foi? Ele vai falar de motor da história e diz, o motor da história é a luta de classe. Se você vai pegar o pensamento liberal, o que o pensamento liberal diz? O motor da história é uma ordem espontânea em que as pessoas estão tentando melhorar a sua capacidade de sobreviver de uma situação menos ruim de uma situação mais ruim para uma menos ruim. Então, qual é o motor da história? É a necessidade do ser humano se aperfeiçoar enquanto espécie, que vai um pouco na linha do Darwin, né? Vai na linha lá do Adam Smith, da mão invisível que procura resolver os problemas através, né, do comércio, da cooperação, etc. E aí a gente está nessas duas, digamos, essas duas polarizações, né, como 2 visões de motor da história. E aí você entra num terceiro, você tem uma terceira visão.
Porque tanto a visão marxista quanto a visão liberal não conseguem explicar a revolução midiática civilizacional que a gente está passando. E aí você então tem uma possibilidade da quebra dessa anomalia. Então existe uma anomalia e o diagnóstico que a gente tem é: existe uma anomalia exógena das ciências sociais. Vou repetir, galera. Existe uma anomalia. Anomalia significa a incapacidade de entender determinada situação a partir dos paradigmas existentes, seja uma situação do que um autor está propondo, seja um fenômeno. Isso é uma anomalia, né? E ela é exógena, porque ela vem de fora para dentro, ela não veio de dentro da ciência, ela não veio a partir da proposta de um autor, ela veio a partir de uma proposta, a partir de um fenômeno que as pessoas tentam entender. Então nós temos aí uma anomalia exógena das ciências sociais. Mais importante ainda, é uma anomalia exógena das ciências sociais no pilar central das ciências sociais. Qual é o pilar central? O pilar central é o motor da história. Qual é o motor da história que a gente tinha até então? Luta de classe dos marxistas, ordem espontânea dos liberais. E aí vem a Escola Canadense de Comunicação, McLuhan seguido de Pierre Levy, dizendo: o que muda a sociedade, o motor da história é a chegada de tempos em tempos de uma nova mídia que cria novas eras civilizacionais. É isso que está no livro, no que o McLuhan diz: mudou a mídia, mudou a sociedade, e o Pierre Levy diz: mudou a mídia, mudou a civilização. Então eles estão propondo uma revisão do pilar central das ciências sociais, que não é pouca coisa. É como se a gente precisasse rever a própria ciências sociais, como se de repente o pilar central, a base filosófica, o DNA das ciências sociais está sendo questionado primeiro por um fenômeno e depois por uma sugestão de autores que não tiveram sucesso. E agora estão sendo redescobertos para que a gente possa entender o que está acontecendo. Nós aqui no Brasil, a Bimodais, que somos seguidores, continuadores, aperfeiçoadores da visão canadense, a gente acrescentou algumas coisas nessa brincadeira. Quer dizer, a gente disse: bom, ok, mudou a mídia, mudou a civilização, mas qual é o fator causante? Por que a gente muda a mídia? A gente foi mais a fundo. E aí a gente então viu o fator demográfico. A gente percebe que quando a gente aumenta a população, e nós aumentamos a população por sermos uma tecnoespécie, a gente aumenta a população e em determinados momentos existe sim aí, pegando a ideia liberal, uma ordem espontânea que tem a necessidade de criar uma nova mídia, né? Alguém cria, propõe essa nova mídia, bota para rodar a nova mídia, como foi o Gutenberg, como foi as pessoas que inventaram a internet, depois os celulares, os computadores, etc, etc. A partir daí, a gente inicia uma nova era civilizacional. Então nós temos um novo paradigma do pilar central das ciências sociais, e a partir daí, galera, as ciências sociais se desdobram em economia, né? Tem o pilar central e depois tem a economia, tem a educação, tem o direito, tem a administração, tem todas as áreas das ciências sociais que são abalroadas por essa nova visão do pilar, do motor central. E aí você então tem uma proposta de solução teórica, filosófica para a anomalia que nós estamos vivendo. E aí a gente, a partir daí, consegue entender melhor o que está acontecendo de uma maneira mais consistente e a partir daí a gente consegue agir conforme o fenômeno. É um pouco por aí. O que vocês dizem? Se você acha que a sociedade contemporânea tem mudanças que você não está entendendo, se você acha que esses autores todos que estão escrevendo sobre essa mudança aí são muito superficiais, se você é uma pessoa inquieta, é uma pessoa que gosta de desafio, que gosta de risco, que gosta de pensar diferente, que gosta de ouvir uma lógica e não gosta de ser enganada, enrolada, não gosta de mimimi, eu acho que você precisa conhecer a Bimodais. A Bimodais é uma escola de futurismo competitivo. A gente trabalha aqui, né, com conceitos consistentes, a gente trabalha com os canadenses há mais de 70 anos, que a Escola de Toronto
do Canadá está estudando revoluções de mídia. A gente pegou esse barquinho e vem melhorando a narrativa dos canadenses. Então a gente pode dizer que nós estamos há 70 anos, né, autor por autor, melhorando um determinado tipo de ponto de vista sobre as revoluções midiáticas. Você não conhece isso, e se você conhecer a bimodais, você não vai mais querer sair, como tem gente aqui que vem, né, a cada imersão renovando. Eu te convido, vem para a bimodais, né, me manda um zap, 21 99608 6422. Vou repetir, 21 99608 6422. Nepô, quero ser bimodal. Este mês, por exemplo, nós vamos estar discutindo o livro Otimista Racional, do Matt Ridley. Vamos estar conversando sobre a filosofia bimodal, fazendo uma espécie quase de um curso sobre a filosofia, mostrando um outro patamar de filosofia que nos ajuda a entender melhor o digital, né? Através de uma live semanal, uma live mensal, atividades internas da escola, um grupo ativo de conversa, e você então vai conseguir sair de Matrix, tomar a pílula vermelha e ver a sociedade hoje de uma forma completamente diferente. Vamos embora?